Bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas, com um programa oferecido pelo projeto Amor Sem Fronteiras. Esse programa veio para tirar todas as dúvidas essenciais da Bíblia. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, bora pro vídeo! Bem-vindo à Bíblia Desvendando os Mistérios da Bíblia. Por quê? A Bíblia responde com a própria Bíblia. E vamos responder a pergunta de hoje, do último programa: por que existem pessoas que dizem que Deus não existe? Ou a fé está relacionada aos padrões morais? Ao meu lado, o pastor Laércio, que vai responder. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, então, é um adendo à pergunta se Deus existe. E é o seguinte: a crença em Deus afeta o padrão moral das pessoas? É isso que nós perguntamos. E nós podemos responder. Quanto a essa questão, podemos identificar três tipos de pessoas. Aqueles que creem que Deus existe. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: também nós cremos, por isso falamos. Ele quer dizer que a crença em Deus nos impacta de tal maneira que não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A presença de Deus em nós faz arder o nosso coração e nos dá uma ousadia que as outras pessoas não conseguem compreender. Isso mudou tanto a nossa vida que queremos repartir essa paz, essa esperança com todas as pessoas, mesmo aquelas que não desejam nos ouvir. Não somos obrigados a deixar a devassidão, deixar o pecado como se fosse uma regra para alcançar o céu. Deixamos todas essas coisas porque isso não tem mais lugar na nossa experiência, na nossa vida, não tem mais lugar em nós. Não temos mais prazer nas coisas do mal. Pelo contrário, nós amamos a Deus, somos gratos ao Senhor que tanto fez por nós. O segundo tipo de pessoas são aqueles que não têm certeza de que Deus existe. Eles são chamados agnósticos, os tais chamados de São Tomé. Ou seja, eles precisam de ver para crer. Eles creem em centenas de coisas sem precisar de prova. Mas quando se fala em Deus, eles pedem provas. Saibam que Deus inverteu essa lógica. Ele determinou que se você crer, você verá. Experimente, invoque o nome do Senhor sinceramente do fundo do seu coração, dizendo: Senhor Jesus, e veja o que vai acontecer. O terceiro tipo de homens são aqueles que decidiram não crer que Deus existe. Veja, decidiram. São pessoas que conscientemente rejeitam a existência de Deus. Em Salmo 14:1 está escrito: diz o insensato no seu coração, não há Deus. São insensatos e são loucos. Mas por que dizem isso? Dizem para calar a voz da própria consciência. É conveniente para eles. Vejam só, se Deus não existe, o homem pode escolher viver como ele quiser, sem que tenha ninguém a quem prestar contas dos seus próprios atos. Aí ele pode viver de maneira iníqua, injusta, satisfazendo os desejos da carne, entregando os seus prazeres egoístas, paixões infames, sem domínio próprio. Mas tudo isso os deixará totalmente infelizes, inseguros e com a alma atormentada. Porque ninguém consegue anular a sua própria consciência.
O filósofo alemão Schopenhauer pregou o ateísmo a vida toda, mas quando ele estava para morrer, sofreu sofrimentos, tormentos horríveis por causa da sua consciência em fogo. Nos dias de hoje, nós temos observado que no ambiente das universidades existe um ateísmo militante que prega a inexistência de Deus. E isso em nome da ciência, se bem que a verdadeira ciência nunca negou a existência de Deus. Se os homens fazem isso, imagine os jovens sob a sua influência. Os jovens que não tiveram um bom alicerce cristão nas suas casas são contaminados e rejeitam a fé. O resultado disso é que o seu padrão moral desce ladeira abaixo, tornam-se mundanos, envolvem-se com bebidas, drogas, sexo ilícito. Tudo isso os leva a zombarem de Deus, na esperança de que Deus não exista, porque se existir, estarão em apuros. O que não sabem é que tudo isso é um movimento promovido pela chamada Nova Ordem Mundial, que está preparando o mundo para a chegada do Anticristo, sobre quem falaremos em outra ocasião. Desautorizam a Bíblia, eliminam Deus e preparam o caminho para a chegada do Anticristo, que vai dominar a terra por um curto período de tempo, conforme está escrito na Bíblia. Abra o olho, volte-se para Deus enquanto você pode. Está escrito em Isaías 55, 6-8. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. E você também pode perguntar aqui embaixo. E se precisar, peça também que nós enviaremos para você as referências da Bíblia. E não perca o próximo programa. Muito obrigado.